Boa noite. Este trabalho do componente curricular Algoritmos de Estrutura de Dados, ministrada pelo docente Milton, tem como responsável os discentes Ítalo Carvalho e Davi Luna. O mesmo tem o interesse de definir e explicar uns dos algoritmos de ordenação. Nós falaremos sobre o algoritmo de ordenação intitulado como Insertion Sort, ou ordenação por inserção. É um algoritmo de ordenação que, dado uma estrutura, seja ela um array ou uma lista, constrói uma matriz final com um elemento de cada vez, uma inserção por vez. Assim como o algoritmo de ordenação quadrática é bastante eficiente para problemas com pequenas entradas, sendo mais eficiente entre os algoritmos desta ordem de classificação. Tem complexidade algorítmica que ocorre os itens de dados são processados aos pares, muitas vezes em uma repetição dentro de outra. Por exemplo, quando n, o número de elementos é 1000, o número de operações é da ordem de 1 milhão. E algoritmos deste tipo somente são úteis para resolver problemas de tamanho relativamente pequeno. Como falei anteriormente, a complexidade é dada, no seu pior caso, ela é de complexidade quadrática, e em seu melhor caso, ela tem uma complexidade linear. Davi vai explicar um pouco mais sobre os algoritmos, sobre os códigos. Com relação a explicar os códigos, a implementação dos códigos, a gente tem que saber primeiro como é que funciona isso aqui. Tem um pseudocódigo, que seria um laço dentro de um laço, praticamente. Tem um array com 10 elementos, distribuídos aleatoriamente, no qual um desses laços vai percorrer cada elemento do vetor, e outro laço vai percorrer o array comparando o elemento para ordenar. Como é que fica a implementação do Insertion Sort no JavaScript, que é feito primeiramente no JavaScript. Vamos lá. Pronto. Como é que fica a implementação em JavaScript? Primeiro foi instanciado um array, no pior caso, que seria, eu quero ordenar ele de 1, 2, 3, 4, 5, esse algoritmo tornado lá no sentido contrário. Aí como é que foi feito? Primeiro iniciou um for, no qual o i começa no primeiro índice do array, no primeiro elemento do array, no índice 0. O i tem que ser menor do que o tamanho do array e ele vai incrementando. Aí o que acontece quando entra nesse for? Ele instancia uma variável atual, aqui que colocou, que é o elemento atual. Exemplo, se o i for 0, ele vai instanciar no atual, ele vai guardar a variável desse... Se é 0, por exemplo, vai ser aqui. Ele vai guardar a variável desse índice daqui. Seria 5. E no j ele vai guardar a variável anterior a ele. Por exemplo, se chegou aqui no 2, ele vai guardar em atual 2. E no j vai guardar a variável 3. Vai ficar 2 e 3. Aí depois ele vai entrar no while, nas quais as condições seriam que o j teria que ser maior do que menos 1, para não ter nenhuma estranheza, que ele começa sempre com 0. E o array, o elemento j, que seria, exemplo, se ele parou no 2, o j seria o 3, teria que ser maior do que o atual. Então, esse 3 teria que ser maior do que o 2. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver. O 3 teria que ser maior do que o 2. Se isso aqui for true, ele vai trocar. Aqui ele trocou o 3 pelo 2. Aí iria ficar o quê? 5, 4, 2, 2. Iria ficar assim. Aí depois ele iria trocar essa variável j mais 1 pela atual, que seria 3. Aqui. Que ele iria trocar aqui, ficaria 2 iguais, depois ele iria substituir esse elemento aqui. Vamos lá.
como é que ficaria no terminal. No caso, ficará ordenado assim, o laço. Qualquer elemento que eu colocar aqui e mudar, ele vai ordenar direitinho. Aqui, ordenou direitinho. Tem o passo a passo. Oi? A gente achou mais fácil trabalhar com o JavaScript para poder fazer essa demonstração dos códigos, por ser uma linguagem que a gente domina mais a sintaxe. Mas lá na frente, nós mostraremos que a forma de pensar, a forma de resolver o problema, ela pode ser traduzida para qualquer outra linguagem. No entanto, inclusive, na verdade, não no entanto, nós mostramos o código funcionando, o código sendo implementado, na verdade, em outras linguagens, como, por exemplo, a linguagem Java. Não é isso, Davi? Sim. A gente implementou em Java também aqui, que seria praticamente a mesma coisa que a gente fez em JavaScript. A gente só traduziu o que foi feito em JavaScript para Java aqui. Praticamente aqui a mesma coisa que foi feito lá. Depois aqui só colocou uma parte para ficar mais bonito com relação à organização desses objetos aqui. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ficariam em quebra de linha se a gente fosse organizar. Então a gente colocou tudinho aqui para organizar direitinho. Dando continuidade na apresentação, a gente pode passar para fazer as comparações com os outros tipos de algoritmos de ordenação. Aqui uma exemplificação de como funciona o algoritmo de inserção, ordenação por inserção. Vou acelerar aqui um pouco. Pronto, ele funciona assim. Ele vai comparando com todos os elementos. Quando ele achar um elemento menor, ele para de percorrer o array. Aí, em comparação com o Bubble Sort, o Bubble Sort é mais fácil de chegar no pior caso no Bubble Sort. Ele faz uma comparação aos pares. Apesar de que ambos têm uma complexidade quadrática, como foi dito anteriormente, o insertion sort ele é o mais indicado quando se trata de pequenas entradas, ou seja, comparando diretamente o bubble com o insertion, de longe o insertion é o mais indicado para pequenas entradas. Pronto, foi mostrado a implementação do algoritmo em Java, foi mostrado a exemplificação de como é que é, de modo mais didático, e foi mostrado como é que ele funciona em JavaScript. Também tem aqui uma exemplificação de como é o pior caso. Vou mostrar aqui para vocês. Que praticamente construiu um novo array por um for. Construiu um novo array e aqui o array ele foi construído com 1000 elementos. E aqui colocou um contador para saber quantas vezes ele vai percorrer o while, que seria quantas vezes ele vai percorrer o algoritmo de ordenação por inserção, o laço que vai realizar essa inserção, essa ordenação por inserção vai ser chamado aqui. Node. Aqui, se for tentar fazer 1000 vezes, uma ordenação no pior caso 1000 vezes, ele vai percorrer esse laço 499.000 vezes. Se for 2000 vezes, 2000 elementos no pior caso, ele iria percorrer esse laço
Eita, númerozinho grande, viu? 1, 2, Por isso 3, que é 1 milhão. cara. 1.999.000, quase 2 milhões. Aqui. Isso aí. Pronto, esse foi o nosso trabalho da explicação do algoritmo de ordenação por inserção. Muito obrigado. Obrigado, professor.